Oi, pessoal, tudo bem? A gente hoje vai falar aqui sobre como ficam os contratos pós-Covid. Vamos falar, eu e a doutora Tânia Sassoni, sobre essa questão. O que pode ser alegado, o que pode ser abordado, o que pode ser sugerido, quais são os impactos dessa nova realidade da pandemia, da quarentena, as dificuldades enfrentadas para cumprir obrigações, cumprir e respeitar os contratos. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Vou só esperar a doutora Tânia acessar. Oi, doutora Tânia. Tudo bem, doutora Regiane? Vamos bater um papo aí sobre essa situação totalmente difícil. Aí vamos ver o que a gente consegue passar aí para os nossos colegas, nossos amigos. A intenção da gente bater esse papo aqui hoje é falar aqui sobre essa toda pandemia, né? E como essas orientações de isolamento e distanciamento social têm afetado, porque muitos serviços, muitas empresas estão operando de uma forma reduzida, né? Os comércios estão fechando, temporariamente, alguns até definitivamente, escolas estão fazendo todo o processo de aprendizagem online, enfim, né? E tudo isso sem qualquer retorno, qualquer expectativa de retorno das atividades, porque também não se sabe até quando isso vai levar. E, em razão disso, uma série de questionamentos e dúvidas surgiram sobre as obrigações e os contratos envolvidos nessas relações comerciais, né? Ou até entre partes. E a ideia aqui é a gente falar qual seria o limite do direito de cada cidadão perante a Covid, né? Como que as pessoas podem lidar com isso de uma forma mais tranquila, né? E a proposta hoje é a gente trazer algumas orientações e sobre esses questionamentos que foram feitos, têm sido feitos, estão presentes aí, né? Sim, é muito importante, até porque são posicionamentos e reflexões que nós estamos vivenciando e aprendendo no dia a dia, com tantas legislações, pronunciamentos e decretos que estão sendo editados, né? Vamos conversar um pouco sobre isso então, doutora. E pensando nisso, as questões do dia a dia que surgiram aí, para a gente falar um pouquinho, envolvem muitas dúvidas jurídicas e legais, né? E diante dessa excepcionalidade, dessa nova realidade aí de isolamento, as dificuldades econômicas que estão sendo enfrentadas, a gente tem a intenção aqui de separar algumas orientações, né? E pensando já nessa parte de obrigações contratuais, né? Doutora, você acha que qualquer contrato consegue ser revisto nesse período? Como que vai ficar aí a avaliação? Como vai ficar o cumprimento desses contratos que já eram vigentes com essa nova situação? Bem, o que a gente tem visto, refletido aí, são posicionamentos, como eu já mencionei, que devem ser ponderados e pontuados no dia a dia. Mas vamos lá. Por envolver direitos e deveres, e na maioria das vezes ocorrerem divergências de alinhamento dessas questões, torna-se imprescindível a mediação realizada por um profissional jurídico. Eu gostaria até de deixar já, assim, ressaltada essa questão, justamente porque toda essa forma de agir em sociedade é pautada por muitas legislações que confundem muitos, não só os profissionais da área, mas também os que estão vivenciando essa situação. São muitas medidas, como eu já comentei, né? O que eu acho importante, então, começar em relação a todo e qualquer contrato, né? O princípio que a gente está observando é o da força maior, ou seja, que não depende, não é culpa de ninguém, a quarentena é algo que foge ao controle de qualquer cidadão, né? A força maior é um princípio previsto em nosso ordenamento jurídico. Todavia, ele só poderá ser aplicado, acho importante destacar, né? Em contratos que se delonguem no tempo,
Isso porque, de outra forma, o fato extraordinário já está previsto nesses tipos de contrato, normalmente. Ou seja, é um contrato que já deve estar anterior à quarentena, não é um contrato que se firme agora. Uhum. A gente tem visto algumas questões nessa linha, né? Então, o contrato deve ser anterior à quarentena e perdurar até ou após a quarentena, né? Isso é importante destacar. E esses contratos, assim, podem ser suspensos? Como que vai ficar essa parte? Porque na prática o que tem visto é muita gente aflita, né? Sobre como cumprir as obrigações que já estão estabelecidas em contratos pré-existentes a toda essa pandemia. Então, não exatamente. Por mais que existam as regras definidas pelos contratos firmados, dado o novo cenário, cada caso deverá ser tratado individualmente. Vamos a um exemplo bem interessante, os contratos de aluguéis, né? No âmbito comercial, pelo cenário, entende-se claramente possível autorizar a revisão contratual, dada a situação excepcional na qual os contratantes estão envolvidos, né? A própria Lei da Liberdade Econômica, ao alterar o Código Civil, manteve a possibilidade de revisão contratual, mesmo nos contratos empresariais, sempre lembrando, desde que seja excepcional e limitado. Uhum. Já no âmbito residencial, é um âmbito bem mais sensível, por se tratar de uma moradia. Porém, também deverá ser visto individualmente, analisando o efetivo impacto na renda familiar, ou seja, o locatário deverá comprovar efetivamente que houve uma diminuição da sua renda para alterar a condição do aluguel, efetivamente, né? Ou mesmo alguma outra condição. E sempre formalizando pelo período específico da quarentena. É importante deixar claro isso, que depois será retomado ao término dessa quarentena, né? Uhum. É interessante ver que, assim, como é uma situação atípica, né, anômala, e não tem nenhum entendimento ainda sobre o assunto, é muito caso a caso, né? A questão de se comprovar que a manutenção do contrato de locação vai trazer prejuízo para a sobrevivência daquela família que está na moradia, né? Quando é um caso residencial, é muito pontual, né, doutora? E eu acho que algumas outras questões também surgiram em relação a contratos, por exemplo, contratos de prestação de serviço, né? Em relação a eles, eu acho que o que a gente pode alertar que existem alguns princípios no ordenamento jurídico brasileiro que protegem essa relação contratual, né? A gente pode falar da teoria da imprevisão, do princípio da exoneração, né? Vamos entrar aqui a fundo, porque a ideia mesmo é traçar o panorama geral e como se precaver, né? Mas, apesar desses princípios, dessas teorias que, de uma certa forma, protegem a relação contratual, assim como na maioria dos contratos, tem que ter um entendimento real e comprovado da real impossibilidade de se cumprir o que foi pactuado comercialmente, né? Não aproveitar a pandemia como um pretexto genérico e se utilizar desses princípios, dessas teorias, como um pretexto genérico, né? Acredito que, no fim das contas, o que vai ser analisado de fato é o real prejuízo, o real dano de se manter aquele contrato, né? Se o impedimento para se cumprir o contrato for de fato verdadeiro, e se for uma situação temporária, né, ou seja, só por esse período da quarentena, e depois consegue ser suprido e voltar com a vida normal, com as obrigações normalmente, a princípio o contrato e as obrigações podem ser suspensas, né? Mas de outra forma, se for definitivo, se a pessoa, em razão dessa quarentena, em razão da pandemia, for impedida de uma forma definitiva, em regra, o que se espera é que o contrato possa ser rescindido, né?
A orientação nesse caso, acredito eu, que sempre que possível cumprir e respeitar as condições já previstas naquele contrato, né? No caso de uma rescisão, muitos contratos prevêem multas, indenizações, avisos prévios. Se tiver a possibilidade de cumprir e seguir, é melhor, né? E seria também uma forma mais pacífica de encerrar um relacionamento contratual também, né? E também tem que observar, por isso que é muito caso a caso, né? Cada contrato tem que ser analisado pelo especialista. Porque tem contratos que já prevêem quais são ou não as causas consideradas para encerramento ou suspensão quando ocorrer eventos de caso fortuito ou força maior, né? Então é interessante que se siga essas regras. Havendo dificuldade em tudo isso, o que a gente tem visto e tem orientado, sugerido, é conversar, entrar num acordo, entrar numa conversa entre as partes, para ver se as obrigações que foram impostas antes, né, da pandemia conseguem ser cumpridas. Se não conseguirem, como que pode fazer para que uma parte não saia tão excessivamente prejudicada e outra excessivamente beneficiada. Então, o importante é tentar sempre chegar num acordo, né, doutora? Sim, é verdade. É isso que a gente tem observado na maioria das questões já, com alguns clientes que já têm nos procurado, né, doutora? O que também acho interessante é uma relação com o consumidor, que também é um ponto a ser observado, bem interessante, por ser uma relação muito específica e pela hipossuficiência, né, do consumidor, que o próprio código já prevê. O que acho importante deixar claro nessa relação é que não existe uma solução padrão, também, mesmo acontecendo a hipossuficiência, justamente porque a situação da quarentena é excepcional, enfim, é um cenário novo e ninguém tem culpas por algum problema que ocorra. Por mais que tenham regras definidas no código, sempre também deverá ser analisado caso a caso. O que eu acho interessante pontuar, doutora, o PROCON, através do seu diretor executivo, o doutor Fernando Capês, ele comentou e deixou bem claro essa situação, e a gente tem visto em dois casos que a gente pôde observar aqui, né, na nossa atuação. Acho interessante até ler e deixar claro a posição dele, porque o PROCON tem se posicionado dessa forma bem clara, né? Ele colocou da seguinte forma: nesse momento, a melhor saída é um acordo, como a gente tem pontuado aqui, sempre um acordo, consumidor e fornecedor. O quadro atual, ele menciona, revela a interrupção forçada de um número tão grande de relações de consumo que passa a exigir dos órgãos de proteção e defesa do consumidor uma visão e uma estratégia diferentes, a fim de garantir a eficácia no atendimento à parte vulnerável da relação de consumo, né? E ele ainda recomenda que eles optem, se ocorrer algum problema no fornecimento do serviço, do produto, que esse crédito possa ser usufruído em algum momento posterior, sem a imposição de qualquer cobrança de taxa, multa ou outra forma de penalização, mesmo com a retenção do valor, né? Os serviços que puderem continuar a ser prestados, no caso de prestação de serviços à distância, não precisarão ser interrompidos. A solução deve ser sempre guiada pelos princípios da boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade e transparência, sendo imprescindíveis nesse momento o equilíbrio e o bom senso, diz o Capês, né? Eu acho muito importante esse posicionamento dele, por ser ele o representante do PROCON, e também se coaduna com os nossos posicionamentos nas questões contratuais, né? Mesmo a relação de consumo ser tão frágil, a hipossuficiência do consumidor, também cada caso é um caso, e sempre tendo esses princípios como norte, né? O que a senhora acha, doutora? Não, eu acho perfeito. Eu entendo também que sempre vale buscar manter um relacionamento com base na boa-fé, na confiança, na transparência, né?
Até porque ninguém tem culpa da situação atual, do que tem acontecido, ninguém previa tamanho impacto, né? E, então, quanto mais se tratarem com respeito às partes, né, e buscarem uma solução em conjunto, acredito que ambas as partes conseguem superar e sair desse momento tão difícil para todo mundo, né? E pensando nesse contexto também, a doutora também atua, assim como eu, como uma parte empresarial, né, contratual, com consultorias e orientações. Muita gente, acredito que também tenha buscado a doutora para falar sobre contas de consumo, né, as obrigações de pagar, por exemplo, financiamento, pagar água, luz, a mensalidade escolar, agora nesse período. Então, o que muita gente tem questionado, está suspenso, não está, eu tenho que pagar, não tem, vai ter multa, juros se eu pagar, se eu não pagar, como que vai ficar tudo isso? O que tem sido frisado, e é uma orientação que eu também passo para quem me procura, é que, assim, a suspensão, muitos estão propondo a suspensão dos pagamentos. Suspensão não significa isenção, tá? Além de ser caso a caso, tem empresas que estão sim adotando suspensão, tem empresas que não, então é importante avaliar cada empresa, cada concessionária em especial. Tem sido diferente as propostas de concessionárias de cada estado, né, de concessionárias de energia. Então, é importante ver caso a caso. E, assim, de um modo geral, não estão suspensos os pagamentos, né? Então, o que a gente recomenda é que sempre que possível pague em dia os seus boletos, né? Se tiver reserva, use-os para cumprir, para pagar, para manter em dia, porque não é assente o entendimento de que todos estão suspensos e todos que não fizerem o pagamento estão livres de eventuais multas e juros, né? Caso a caso tem que ser analisado de uma forma específica. Porque para deixar de pagar qualquer compromisso, como a gente já vem alertando, a pessoa precisa realmente comprovar a necessidade, a impossibilidade, e que está na iminência de ocorrer danos e ter prejuízos, caso venha a pagar, né? Prejuízos outros. Então, é importante que isso seja analisado antes de qualquer tomada de decisão para deixar de pagar ou cumprir esses contratos, né? O que tem visto nos últimos dias é que as pessoas que eventualmente conseguirem comprovar essa impossibilidade real, né, de fato, ou estar na iminência de ter prejuízos e danos caso desembolse esse dinheiro para pagar uma conta de consumo, não vai ter o serviço cortado. É isso que a gente tem visto por aí. Mas, como a gente já disse, é uma situação nova, anômala, atípica, não há entendimento firme, porque é tudo muito novo. Então, o quanto puder fazer o pagamento, faça, o quanto puder. Tá? Então, voltando na questão da suspensão, é suspensão, gente, não é isenção de pagamento. O que isso significa dizer? Essas empresas que propõem a suspensão relativa ao período da quarentena, no futuro, em regra, o que tem notado é que a ideia é de no futuro, quando a pandemia for restaurada, a quarentena finalizada, as contas desse período que foram suspensas serão sim cobradas. Os pagamentos vão ser postergados para o futuro, mas eles vão vir cobrados juntamente com o pagamento daquele mês futuro, né? Então, assim, a despesa de hoje, que está suspensa hoje, vai ser somada e cobrada com uma despesa futura. Então, pessoal, fiquem atentos às condições impostas pelas empresas quando propõem, sugerem a suspensão dos pagamentos, porque a suspensão não te isenta de pagar, não está te liberando do pagamento, ela só está suspendendo enquanto dura a quarentena, para lá na frente fazer sim a cobrança. Então, fique atento a essas condições para não ser demasiadamente onerado para você no futuro. Se hoje conseguir cumprir e pagar,
faça o pagamento. Porque pode ser que lá na frente, quando for tudo isso restaurado, vai vir a cobrança do mês, mas a do período da quarentena pode ser que fique pesada. Então, é importante analisar essas condições, é importante olhar para as suas finanças, fazer todo seu planejamento financeiro também em relação a isso, se optar por deixar de pagar, né? Observar todas as orientações que a gente está passando, né? Doutora Tânia, a gente, passando por tudo isso, a gente também costuma pensar assim, como então renegociar esses contratos e obrigações em tempos de coronavírus? Olha, doutora, a gente tem que observar alguns pontos, né? A gente tem refletido e analisado. Toda e qualquer renegociação é muito importante a identificação de alguns aspectos no contrato propriamente dito. Então, a primeira, deve ser feita algumas perguntas, tá? Trata-se de um contrato por prazo determinado ou indeterminado? A depender da resposta a esta pergunta, as condições irão mudar. As condições irão mudar, inclusive as legais, que é bem importante destacar. Um outro ponto, o contrato já traz cláusulas e regras que tratam do descumprimento total ou parcial por motivo de força maior? A orientação é de que sejam respeitadas, porém, na impossibilidade, sempre busquem um acordo, sempre batendo na tecla desta questão do acordo. Um outro ponto, essas cláusulas são excessivas e podem ser afastadas na situação atual. 4, há previsão de multa pela rescisão antecipada do contrato e devo pagá-la mesmo diante dessa situação provocada pelo Covid-19? Ou a pandemia e suas consequências configura força maior para eximir a empresa de penalidades? O que a gente tem visto, voltamos sempre a esse ponto, é que realmente cada caso é um caso e a análise deve ser feita realmente no efetivo problema para a parte que tem essa questão, né? A senhora tem visto da mesma forma, doutora? De uma forma geral, né, até concordando com o que a doutora está dizendo, a situação enfrentada atualmente, que ninguém é culpado pelo evento, tem que ser analisada pontualmente, né, caso a caso. E principalmente se precisar descumprir qualquer obrigação, qualquer pagamento, hoje é importante que se resguarde de manter uma comprovação de que teria um prejuízo, né? No caso de seguir adiante com os pagamentos e com as obrigações. Então, se resguardando em relação a tudo isso, né? Realmente, colocando em perspectiva de que teria um prejuízo, acredito também que é permitida uma revisão contratual, né? É importante, como a gente falou já mais cedo, né? Que as pessoas ajam com boa fé, tenham transparência na relação, né? Uma questão muito importante que já é do desenvolvimento humano, pessoal, é ter empatia pela outra ponta da relação, né? Talvez uma ponta não esteja sentindo tantos defeitos, mas a outra, aquela poderia ser a renda dela, né, mensal, e simplesmente cortar sem criar uma empatia e pensar, poxa vida, o que esse corte, o que essa rescisão vai significar para a outra parte, né? Como que a gente pode olhar para o outro de uma forma mais empática, sentir o que o outro sente, né? Não necessariamente eu preciso estar passando pela mesma situação do outro, ou já ter passado pela mesma situação do outro para desenvolver o lado empático, né? Eu posso ter empatia pelo outro por encontrar algum sentimento de dificuldade ou obstáculo que eu tenha passado, e assim me relacionar com o outro e manter meu canal de empatia com o outro diante disso tudo que está acontecendo, né? Eu acredito que é uma forma humana de se olhar para tudo isso, né? Tem todas as questões legais, jurídicas, que no fim das contas a gente vai se utilizar e a gente vai buscar para amenizar quando ficar comprovado realmente a impossibilidade e a iminência ou já a ocorrência de danos e prejuízos para a dignidade da pessoa humana, enfim, né? Aí, dependendo do caso.
mas se puder ter uma conversa empática, né, entre as partes, boa intenção, boa fé, transparência no que está acontecendo, transparência no que está propondo, puder chegar a um consenso, a um acordo, aí como a doutora disse, vai gerar um crédito para usar no futuro, não, a gente encerra, vai cumprir com a multa, não vai? Poxa, a multa inteira eu não consigo cumprir, consegue cumprir com parte, como que faz? Sabe, tentar entrar num consenso para ambas as partes, de uma forma a não prejudicar nenhuma das partes, né, doutora? Visto dessa forma, eu acredito que dia a dia conseguiremos enfrentar toda essa pandemia, doutora. Gostaria de acrescentar algo mais em relação a tudo isso, a como que a Covid está mudando esse cenário de relacionamento contratual? Então, doutora, concordo, né? Gênero e número e grau, a gente teve um bate-papo muito salutar a respeito de uma situação tão difícil para todos, né? Não seria diferente nessa questão jurídica. Tem um aspecto desenvolvimento humano, como foi muito bem enaltecido pela doutora, mas as relações sociais que são permeadas pelo direito, o que a gente pode colaborar é uma forma também de estar próximo de quem necessita, é uma forma de fazer a diferença e de deixar isso bem claro, né? De deixar qual a melhor forma de entender, de se posicionar, né? Eu acredito que nessa hora um bom profissional que tenha realmente essa intenção de estar próximo dos seus clientes é justamente oferecer esses tipos de posicionamento que a gente tem colocado nesse bate-papo aqui, porque é o que a gente tem visto, é o que realmente a gente conseguiu enfrentar em algumas situações já, e eu acho muito importante deixar bem claro essa questão. Agradeço, muito bom esse bate-papo, espero que possamos estar juntas em outras situações, com certeza, já temos algumas parcerias, coloco à disposição, né, justamente para estar orientando, e a intenção é essa, realmente solucionar, fazer a diferença e trazer uma orientação de que todos possam sair de uma situação, né, ou estar nessa situação da melhor forma possível, né. Agradeço. Aproveitando, então, doutora, quero propor, aproveitando toda a sua fala, quero propor, então, aqui para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, que tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, estiver passando por alguma dificuldade em relação a essa questão ou questões empresariais, do mundo corporativo, de gestão de negócios, quero propor para a doutora se aceitaria aqui participar comigo numa assessoria, numa consultoria, para quem estiver precisando, porque, como a doutora já falou, né, o momento agora demanda de nós um relacionamento próximo, né, com quem esteja realmente precisando, e eu acho que é assim que a gente pode fazer a diferença. O que a doutora acha? Olha, perfeito, a intenção é justamente essa, né, o trabalho, ainda bem que podemos no nosso trabalho fazer de uma forma remota, que a gente não consegue chegar na maioria das pessoas, quem não conseguir através de um computador, através de um telefone, através do e-mail, enfim, tudo é para poder realmente estar próximo e somar numa situação que eventualmente as pessoas têm alguma dificuldade. Essa é a intenção e fico realmente feliz de poder estar junto nessa parceria, doutora. Legal. Então, eu faço aqui o convite para todo mundo. Se tiver qualquer questão que esteja com dúvidas, entre em contato com a gente, tem os nossos canais aqui de contato, tem o e-mail, então tem os nossos canais de redes sociais, por qualquer meio podem entrar em contato com a gente, o quanto que a gente conseguir e puder, a gente vai auxiliar, certo, doutora? Com certeza, doutora Regiane. O papo foi muito produtivo e acredito que a gente conseguiu trazer alguns esclarecimentos a respeito de contrato, que a maioria das pessoas tem contratos já firmados. Em outra ocasião, podemos até trazer outros assuntos que estejam realmente, enfim, gerando muitas dúvidas, né, como
nessa situação tão anômala, como você mesmo tinha dito. E se alguém mais tiver alguma questão, alguma dúvida, sugere para a gente poder gravar um outro vídeo ou expor de alguma outra forma as orientações e sugestões nesse momento tão diferente que está todo mundo vivenciando, que ainda não há nenhuma certeza sobre que caminho adotar, né? Mas com base em todos os aspectos legais, jurídicos de preservação de direitos, a gente vai buscar aqui trazer as melhores orientações. Certo, doutora? Quero te agradecer muito por participar aqui. Foi muito bom, também acho que são questões pontuais que grande parte da população está enfrentando. Se a gente, cada um fizer um pedacinho, uma parte, conseguirmos superar todos juntos essa pandemia, essa quarentena e esses obstáculos aí. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada também. A gente se vê no próximo bate-papo, tá bom? Tchau, beijo. Tchau, obrigada.